Estamos diante, então, de uma questão de sociologia, uma questão de indústria cultural. Lembre-se, quando a gente fala de indústria cultural, nós estamos falando de Adorno, Horkheimer, a crítica à razão instrumental e principalmente aquele conceito de indústria cultural e cultura de massa. O texto 1 vai dizer: a indústria cultural anula o potencial crítico da cultura ao realizar ilusoriamente aquele ideal de liberdade e felicidade por meio de sua mercantilização. A cultura reduzida a simples valor de troca deixa de prestar-se à reflexão crítica sobre as condições de existência em que vivem os homens para servir aos propósitos de perpetuação do status quo por meio da acomodação e do conformismo. Então nós entendemos que o conceito principal desse texto é o conceito de indústria cultural. A indústria cultural utilizada para criar um tipo de divertimento que, ao invés de fazer com que um homem tenha uma reflexão crítica sobre a sua vida e sobre os acontecimentos do mundo, o homem apenas se acomoda e se conforma ao status quo, ok? O texto 2 vai dizer assim: quanto mais firmes se tornam as posições da indústria cultural, mais sumariamente ela pode proceder com as necessidades dos consumidores, produzindo-as, dirigindo-as, disciplinando-as e, inclusive, suspendendo a diversão. Nenhuma barreira se eleva contra o progresso cultural. Divertir significa sempre não ter que pensar nisso, esquecer o sofrimento até mesmo onde ele é mostrado. A impotência é a sua própria base. É, na verdade, uma fuga, mas não, como afirma, uma fuga da realidade ruim, mas da última ideia de resistência que essa realidade ainda deixa subsistir. A liberação prometida pela diversão é a liberação do pensamento como negação. Também nesse texto, um texto de Adorno e Horkheimer, retirado da obra Dialética do Esclarecimento, eles estão fazendo exatamente uma crítica à indústria cultural. É uma indústria cultural que aliena o homem, que faz com que o homem se perca e perca a sua capacidade de criticar e de compreender a realidade de maneira mais ampla e de maneira mais crítica. O enunciado da questão diz assim: com base nos textos, a diversão mediada pela ação da indústria cultural funciona por intermédio do... Então, lembre-se, a questão principal que nós estamos tratando é a questão da diversão. A diversão na indústria cultural, ela funciona aqui. A diversão na indústria cultural, ela se destina aqui. Ela funciona por intermédio do desenvolvimento de questionamentos do status quo vigente? Não. Ao contrário, ela só reafirma o status quo e não o questiona. Alternativa B. A diversão mediada pela indústria cultural funciona por intermédio do aumento dos momentos de felicidade na vida das pessoas? É um aumento de um prazer momentâneo que não pode ser entendido como felicidade de fato. Alternativa C. A diversão mediada pela ação da indústria cultural funciona por intermédio do melhoramento da capacidade intelectual dos cidadãos? Ao contrário, à medida que ela aliena, ela não aumenta a capacidade intelectual dos cidadãos. Alternativa D. A diversão mediada pela ação da indústria cultural funciona por intermédio do implemento de novas ideias críticas para o indivíduo? De novo, a diversão da indústria cultural, ela não promove essa implementação de ideias críticas. Logo, a única alternativa que vai responder é a alternativa E, que vai dizer o atrofiamento da capacidade crítica do indivíduo, ou seja, a capacidade crítica do indivíduo vai se atrofiando, vai diminuindo, de maneira que o sujeito se torna cada vez mais alienado em um divertimento que não leva ao pensamento, que não leva ao questionamento, mas apenas a um momento de diversão completamente de acordo com aquilo que o status quo determina. Alternativa correta, letra E.